Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo da terceira semana do PET Volume 3. E o tema da nossa aula de hoje é Estética. Então vamos lá. Então aqui as palavras-chave que vão orientar o nosso raciocínio, o nosso entendimento em relação ao conteúdo de hoje. Estética, filosofia da arte, Alexander Baumgarten, Immanuel Kant e Escola de Frankfurt. 5 importantes palavras para orientar o nosso percurso durante esta aula de hoje. Algumas questões iniciais. Qual a origem da estética? Depois, na concepção de Kant, de que depende a existência da arte? Questão 3. Qual é a crítica da Escola de Frankfurt ao capitalismo? E por fim, como os pensadores usaram a união da filosofia e da arte na estética? 4 questões importantíssimas para compreendermos bem essa aula de hoje. Vamos caminhando. Então, uma citação aqui importantíssima para nós, citação do filósofo alemão Immanuel Kant, presente em seu livro Introdução à Crítica do Juízo, que diz o seguinte: o gosto é a faculdade de julgar um objeto ou modo de representação por uma satisfação ou insatisfação inteiramente independente do interesse. Ao objeto dessa satisfação chama-se belo. Olha que interessante. O gosto é a faculdade de julgar um objeto ou um modo de representação por uma satisfação ou insatisfação inteiramente independente do interesse. Você julgar um objeto ou uma representação de modo desinteressado. Vamos tentar compreender essa citação de Kant melhor daqui para frente. Então aqui eu elaborei um esquema, uma espécie de mapa mental, com os pontos mais importantes desta aula de hoje. Então vamos lá. Então a palavra estética, definição, filosofia da arte, é uma das áreas de conhecimento da filosofia. A palavra estética tem a sua origem do grego, a estesis, que significa apreensão pelos sentidos, percepção. Características. É uma forma de conhecer, aprender o mundo através dos 5 sentidos. E quais são esses 5 sentidos? O tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição. Baumgarten, que nasceu em 1714 e morreu em 1762, ele vai dizer o seguinte: a estética é definida como a área do conhecimento obtida através dos sentidos, conhecimento sensível. Então, é a partir de Baumgarten que a estética ela é reconhecida como uma área do conhecimento. E uma área do conhecimento que se dá através dos sentidos. O pensador alemão Immanuel Kant, de 1724 a 1804, ele vai falar da arte como instrumento de comunicação, tá? Um importante instrumento de comunicação entre nós seres humanos. E ele vai dizer que a existência da arte ela depende de 3 atores fundamentais. O primeiro, o artista, que é o gênio criador. Depois, a obra de arte com sua beleza. E por fim, o público, que recebe e julga a arte. Aqui nós voltamos à citação de Kant. Quer dizer, o público que recebe e julga a arte. E para que aconteça o juízo de gosto de modo desinteressado. Olha que interessante. Continuando em Kant, falando sobre o juízo de gosto, ele vai dizer que é a faculdade de julgar um objeto ou modo de representação de modo desinteressado. Olha que bacana. A partir de 2 faculdades cognitivas, a imaginação e entendimento. Agora vale lembrar que essas 2 faculdades cognitivas,
devem trabalhar em harmonia, capacidade de imaginar, a imagética, e a capacidade de entender, trabalhando em harmonia. Passando para a escola de Frankfurt, onde tem importantes pensadores, dentre eles Walter Benjamin, Theodor Adorno e Max Horkheim, eles vão fazer uma crítica ao capitalismo devido à reprodução em massas da obra de arte. Agora vale aqui ressaltar que quando falamos em crítica, é passar pelo crivo da razão. Não é falar mal, mas é passar pelo crivo da razão. É a partir desse processo, desse procedimento que envolve análise, avaliação, julgamento, poder argumentar em relação ao entendimento e à compreensão em função daquilo que foi passado pelo crivo da razão. Então, para a escola de Frankfurt, em especial para esses pensadores, a crítica deles vai em dois sentidos. O primeiro, eles vão dizer que a reprodução em massa das obras de arte possibilitou acesso à classe trabalhadora. Por que isso? Antes, a obra de arte era um bem de consumo apenas de um pequeno grupo da sociedade, de uma elite. Agora, com essa reprodução em massa, a classe trabalhadora também tem acesso a esse bem. Entretanto, eles vão apresentar um aspecto aqui negativo, um aspecto preocupante. Essa reprodução em massa, a partir dessa reprodução em massa, o valor da obra ele foi transportado para a sua capacidade de ser reproduzida e consumida. Quer dizer, o valor da obra de arte agora está no lucro que ela possa possibilitar, que ela possibilita aquele que reproduz. O que isso significa? Que o valor espiritual, aqui entra o valor sentimental, o valor criativo, o valor intelectivo, o valor de conhecimento, de contextualização, tudo que está presente no artista e que ele, a partir da sua criação, a partir da obra de arte, ele coloca nessa obra de arte, tudo isso perde seu valor. O valor da obra de arte agora, ele se resume ao lucro. E essa é a grande questão, o grande embate da escola de Frankfurt em relação a essa reprodução em massa das obras de arte possibilitada pelo capitalismo. E por fim, a estética na atualidade. Aqui nós vamos perceber a união entre a prática e a teoria na produção de conhecimento. Quer dizer, a estética que antes, com os gregos, visto como a produção do belo, ela, a partir do tempo de alguns autores, ela vai ganhando o caráter de conhecimento, tá? E também ela vai sendo utilizada a partir do próprio sistema capitalista como bem de consumo, cuja única finalidade é lucro. E agora, na atualidade, a união entre a prática e a teoria na produção do conhecimento. Ela continua ainda com essa característica apresentada por Baumgarten, da sua importância em reproduzir, em produzir o conhecimento. Então, aqui um breve esquema para que nós possamos, ou para que nós pudéssemos compreender melhor o conteúdo dessa aula de hoje. Aqui uma reflexão muito interessante aqui falando sobre as imagens na caverna. O título, o sentido da arte através dos tempos. Primeira imagem, 2000 anos antes de Cristo. A mãe falando com o filho. Eu já não mandei você parar de rabiscar as paredes da caverna com esses desenhos horríveis? 2000 anos depois, 2000 anos depois de Cristo, repare na beleza desses traços primitivos. O que será que o pintor queria transmitir com essas figuras rudes? E qual o seu sentido religioso e metafísico? Quantas perguntas ficarão sem resposta? Interessante aqui, né? Como que através dos tempos a produção artística, a partir do observador, ela vai ganhando um novo sentido. Ela vai sendo
ressignificada. Vale a reflexão sobre essa imagem. Aqui as nossas referências bibliográficas. A aula de hoje está disponível no PET volume 3, lá nas páginas 109 a 112. No mais, tenha uma boa semana. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí nos canais de comunicação, em especial no chat da Conexão Escola. Um abraço e cuidem-se!